Bem-vindo ao Clube dos 545. Eu sou o pastor Mateus Maia e quero te ajudar no entendimento da palavra. Por isso, nas manhãs de segunda a sexta-feira, estamos aqui juntos para fazer uma devocional de um capítulo da Bíblia. Isso mesmo, uma devocional por dia. E estamos no livro de Êxodo. Hoje vamos falar sobre Êxodo, capítulo 11, a formação e a função de um líder. Vamos ler o verso-chave comigo? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 11, versículo 3. Diz assim: E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Muitos admiram Moisés por ter sido o maior líder do Antigo Testamento. A intimidade que ele tinha com Deus, via Deus face a face, sua ousadia, também a sua mansidão, são algumas características admiráveis. Além de um grande estadista, Moisés foi um sacerdote, foi um profeta. Mas se olharmos para a história, veremos que Moisés não nasceu assim e nem aprendeu a ser um grande líder lá na escola do Egito, mas nos conflitos, que ele passou. Assim ele foi forjado, assim ele foi formado. De início, quando Deus o encontrou ali na sarça, que ardia, mas não se consumia, ele rejeitou o chamado de Deus por 5 vezes, por se achar indigno, por não ter condições mínimas, segundo os conceitos desse mundo, para assumir uma liderança. Afinal de contas, ele se sentia inferior, tinha um problema com a sua identidade, não se sentia hebreu nem egípcio, ele era gago, ele era assassino, mas mesmo assim a graça de Deus o alcançou. Sabe, se quisermos fazer algo para Deus, nós precisamos aprender a depender da sua graça. E a sua graça que nos perdoa, a sua graça que apaga o nosso passado. A Bíblia diz aqui que Moisés era um homem famoso no Egito e passou a liderar com ousadia e firmeza. Mas se a gente olhar lá para o início, no seu chamado, não foi bem assim. Moisés se sentia indigno e Deus então propôs que Arão fosse o seu porta-voz, porque desse modo ele poderia ter alguém falando por ele. Então, as histórias da praga do Egito, das pragas no Egito, revelam que foi Arão quem usou o bordão nas 3 primeiras pragas. E assim Moisés ia ganhando confiança, ia ganhando mais segurança. Já nas 3 pragas seguintes, os dois trabalharam juntos. Contudo, se a gente pegar as 4 últimas pragas, Moisés assume a liderança. E ele, então, faz o trabalho, sem a ajuda de Arão. As pessoas, de um modo geral, e também os oficiais egípcios, temiam Moisés. Mas a moral de Faraó se esvaziou. À medida que vamos crescendo como servos do Senhor, aprendendo a viver em liberdade emocional e ganhando maturidade na revelação da palavra e no poder do Espírito Santo, as pessoas ao nosso redor também vão percebendo isso, vão nos dando valor, vão crescendo, vão recebendo também de nós. O respeito que elas começam a ter por nós não deve ser algo que traga glória para nós. A gente sempre precisa devolver a glória para Deus. E que Deus seja louvado sempre. Deus falou com Moisés e ele disse que pedisse ao povo ali do Egito prata e ouro. E eles atenderam os israelitas. Isso já no finalzinho ali, quando eles estavam para sair daquela terra. Deus não queria que eles saíssem de mãos vazias. Depois, lá na frente, essa prata e ouro e tudo que eles ganharam dos egípcios seria usado para a construção do tabernáculo. Seria usado também para a sua sobrevivência. Sabe, Deus também tem nos dado líderes que nos ensinam a temer ao Senhor. E desse modo podemos ser abençoados, cumprindo
os propósitos de Deus para as nossas vidas. Aquilo que os homens de Deus ensinam você hoje podem te salvar amanhã e também te ajudar a continuar servindo ao Senhor por meio da verdadeira adoração. E você tem um líder espiritual, alguém sábio, alguém que prega a palavra? Continue orando por ele, continue pedindo que o Senhor traga amadurecimento e receba deste líder aquilo que Deus tem falado com ele para a sua vida. Vamos orar nessa hora e agradecer ao Senhor por essa palavra. Você recebe essa palavra de fé. Senhor, nós te louvamos porque nós sabemos que somos forjados nas batalhas e que nenhum daqueles que assistem aqui hoje desistam, Deus, porque é na batalha que o Senhor está forjando o caráter deles e Deus fazendo-os crescer. Nós pedimos também pelos nossos líderes, pedimos que o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde, que o Senhor os faça amadurecer, protegendo eles. Nós te louvamos, Deus, porque a partir deles tantas instruções nós recebemos e que nós vejamos a obra do Senhor crescer. Levantem mais líderes, mais trabalhadores para a tua obra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus por sua vida. Então fica assim, eu oro por você e você ora por mim. Um forte abraço. Estamos juntos com Jesus.